Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 8 e 9. Quem encontrou possa dizer amém. Amém. Nos diz assim, irmãos, o texto: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Amém? Oramos. Eterno Deus, grandioso Pai Celestial, Senhor, nesta noite, ó Deus, aonde já tributamos a Ti, ó Pai, hinos de louvor e adoração a Ti, é chegado, eterno Deus, o momento de nós estudarmos a Tua palavra, e eu te peço, ó Deus, que o Senhor abra as janelas do céu sobre este lugar. Pai, repouse sobre mim a Tua graça, o Teu Espírito. Use-me, ó Deus, como um instrumento, como um vaso nas Tuas mãos, ó Pai, para falar, ó Deus, ao coração dos Teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Irmãos, pode tomar assento, engrandecendo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a exemplo das terças-feiras passadas, nós continuaremos estudando sobre o tabernáculo. Quando nós olhamos, irmãos, para essa figura do tabernáculo, nós podemos encontrar, irmãos, no sentido tipológico, pelo menos 3 aspectos, irmãos, para aplicarmos ao tabernáculo. O primeiro, irmãos, como tipo da igreja, como lugar aonde Deus habita por meio do seu Espírito. O segundo, irmãos, como o próprio tipo do crente, como cada um de nós somos uma casa espiritual, somos morada do Deus vivo. E o terceiro, irmãos, aspecto é como figura das coisas que estão nos céus, porque conforme o texto que nós lemos aqui, a Bíblia revela que Moisés, ele teve uma visão, e Deus disse para Moisés: procura fazer isso igual ao que eu estou te mostrando. Então Moisés teve uma visão de um tabernáculo celestial, e quando nós estudamos, irmãos, o tabernáculo, e começamos a entender o seu significado, a sua simbologia, a sua tipologia, nós conseguimos entender um pouquinho também o que vai ser a vida do crente no céu. Porque a vida, irmãos, do crente no céu é bem diferente do que aqueles que defendem o sono da alma, ensinam. Há pessoas que têm uma visão do céu, irmãos, como uma vida monótona, parada, sem atividades, sem funções. Quando nós lemos a Bíblia, irmãos, eu entendo uma vida no céu bem diferente do que isso. Porque afinal de contas, João, quando relata o que viu lá, diz que viu ruas. Então, se viu ruas e não viu uma rua, é porque, irmão, o céu é lugar de movimento, é lugar de andar de um lado para o outro. A Bíblia diz que João viu, irmãos, uma praça, e se tem uma praça, tem um ponto de encontro, e o céu vai ser lugar de ponto de encontro. A Bíblia diz, irmãos, que João viu o trono da glória de Deus, e viu os santos que chegavam para adorar. Então lá vai ter adoração, e é exemplo do que nós aprendemos ao livro de Levítico. Haverá turnos de adoração, e o céu será um lugar muito bom para a gente viver, e nós aprendemos isso no dia a dia do tabernáculo. Hoje, irmãos, nós vamos estar falando do lugar santo. O tabernáculo, como nós já falamos aqui, irmãos, nas noites passadas, ele tinha um muro que o cercava, ele tinha, irmãos, um pátio que o cercava, e a tenda propriamente dito, o tabernáculo da congregação, ele era dividido em 2 partes. Uma parte, irmãos, era chamado de lugar santo. A outra parte era chamado de lugar santíssimo.
Em ambas as partes, irmãos, tinha utensílios e liturgias que eram feitas de uma forma distinta. E o que demarcava a divisória desses lugares era um véu que foi posto, irmãos, de fora a fora. Como eu falei aqui previamente, nas terças-feiras passadas, nós caminhamos pelo pátio do tabernáculo. Entramos pela porta, pelo portão, né, irmãos? E falamos aqui que a porta do tabernáculo tinha aproximadamente 9 metros de largura, mostrando, irmãos, o caminho largo e espaçoso que o homem vive sem a presença de Deus. Caminho esse que Jesus disse que leva para a perdição. E nós, irmãos, andamos por dentro do pátio, passamos pelo altar do holocausto, passamos pela pia da purificação, e hoje nós vamos romper para dentro do tabernáculo e vamos entrar, irmãos, no lugar santo. Amém? Deus mandou, irmãos, Moisés fazer o tabernáculo com um único objetivo. Qual era o objetivo de ter um tabernáculo? Por que Deus mandou Moisés construir esse tabernáculo? A resposta, irmãos, é para que o Eterno habitasse no meio do povo. Então veja bem, Deus, para habitar e se manifestar no meio do seu povo, o que Deus pediu? Uma casa. Deus disse: façam para mim uma casa, e quando eu vier ter convosco, eu me manifestarei dentro da casa que vós me fizestes. A primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, a primeira verdade prática, é que o lugar de nós termos o encontro com Deus, irmãos, é na casa de Deus, é na igreja. Existe, irmãos, uma linha de pensadores que eles defendem que não precisa templo e que você pode se reunir em casa. E esse movimento é mundial. E existe um grupo de pessoas que eles não frequentam uma igreja. Eles se reúnem, irmãos, em casas. Tomam por base o que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, que os irmãos primitivos, eles se reuniam de casa em casa, faziam orações, mas isso era um trabalho da igreja, porque a Bíblia nos ensina que os nossos irmãos primitivos, eles iam para o templo orar a Deus. Eles deixaram de ir no templo quando, irmãos, a perseguição ficou acirrada e não aceitavam eles no templo. Mas tão logo o cristianismo foi pegando forma, as igrejas foram sendo levantadas, como nós, irmãos, encontramos isso nas cartas do apóstolo Paulo, nas cartas do apóstolo Pedro, nas cartas do apóstolo João e também no próprio livro de Apocalipse, onde a Bíblia deixa bem claro, irmãos, que na região da Ásia Menor havia 7 igrejas que Jesus direcionou, né, irmãos, uma carta para cada uma delas. Então, irmãos, cultuar a Deus de uma forma isolada não é um princípio bíblico, porque Deus disse: me façam um tabernáculo, me façam uma casa, e ali então eu habitarei no meio de vós. Sabe aonde eu e você nos encontramos com Deus? É na igreja, é na casa de Deus. Se você querer me visitar, aonde é que você vai me visitar? Não é na minha casa? Ou se você quer ter um encontro com Deus, você tem que vir na casa de Deus. E ele afirma categoricamente na sua palavra que aquele que vir ter com ele, jamais ele despede vazio. Deus sempre tem uma bênção para nós quando nós viemos na casa dele. Amém? Aleluia. Para Deus é importante isso. Uma casa de oração, um lugar de reunião, um lugar de culto. Porque afinal de contas, Moisés, quando recebeu essa ordem, ele estava no monte. Deus já tinha se manifestado no Sinai. Israel toda tinha visto o monte tremer, fumegar e a voz de Deus estremecer tudo. Mas Deus disse assim: eu não vou me manifestar dessa forma.
Amém? Eu acredito, irmãos, e pratico a oração no monte. Sei que Deus se agrada desses propósitos, mas se não orar na igreja, no meu ponto de vista, não adianta orar no monte. Se não tiver, irmãos, uma vida de comunhão com Deus na igreja, não adianta dizer que vai ter em casa. Tem irmãos que, eu conheci irmãos que eles, às vezes não vinham no culto, e aí eles diziam para mim assim, olha, eu senti de Deus de não ir no culto, para ir visitar o irmão. Não, não foi de Deus, foi da carne dele. Porque jamais Deus vai tirar alguém do culto. Jamais Deus vai tirar alguém, irmãos, da casa dele. Um dia eu estava na igreja, isso logo no começo da minha conversão, e uma irmã chegou para mim e disse assim, irmãos, vamos lá orar, tem uma pessoa endemoniada. E eu disse para ela assim, eu não saio da igreja agora. Não, mas a pessoa lá está endemoniada. Traz a pessoa para a igreja. Agora eu vou sair da presença do meu Deus para ir tratar com o demônio? Não. Deus não faz esse tipo de coisa. Amém? Então a primeira verdade prática para nós hoje, por que Deus exigiu um tabernáculo? Para ser morada de Deus e lugar de encontro. Onde nos encontramos com Deus? Na igreja. Às vezes nós evangelizamos alguém e alguém diz assim, não, eu até acredito em Deus, mas eu não frequento igreja. Eu sirvo a Deus, eu creio em Deus da minha maneira. É uma religião perdida, sem sentido, sem aprovação bíblica. Porque não existe cristão sem igreja, sem congregação. O apóstolo Paulo chega a dizer nas suas cartas, não deixei a vossa congregação, como é costume de alguns. Amém? Amém? Era uma tenda, irmãos, ambulante. Então o tabernáculo que Moisés construiu, era uma tenda ambulante que os israelitas carregaram por cerca de 40 anos. Enquanto eles peregrinavam na terra, no deserto, melhor dizendo. E depois que eles entraram, irmãos, na terra prometida, até a construção do templo de Salomão, eles também usaram esse tabernáculo. Sabe quantos anos isso fechou? Aproximadamente, mais ou menos 500 anos. Eles tiveram esse tabernáculo. Ele deixou de ser utilizado quando, irmãos, a casa de lona foi substituída pelo templo que Salomão edificou. E quando nós lemos 2 Crônicas, quando Salomão faz a dedicação do templo, o que aconteceu? A Bíblia diz que a glória de Deus encheu a casa. Quem estava dentro não conseguia sair. Quem estava do lado de fora não conseguia entrar. E Deus disse para Salomão assim, eu escolhi essa casa para que o meu nome esteja perpetuamente nela. E há de ser que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter do seu mau caminho e vier a esta casa e buscar a minha face, eu ouvirei no céu a sua oração e sararei a sua terra. Aleluias! Aonde Deus faz isso? Na casa dele. Quando nós viemos para a casa dele. Amém? Vamos falar, irmãos, em segundo plano, sobre o propósito do tabernáculo. Eu anotei aqui, o principal propósito do tabernáculo era abrigar a presença de Deus no meio do povo. O tabernáculo, assim como o templo posterior, tinha como objetivo centralizar o louvor a Deus, evitando que os cultos realizados em qualquer lugar viesse a corromper a forma correta de cultuar a Deus. Então, um dos propósitos, irmãos, do tabernáculo, de um lugar único para culto, é que não surgisse formas inovadoras de cultuar a Deus. Porque se os cultos fossem esparramados,
isso, irmãos, poderia formar um outro tipo de culto. Eu, quando cheguei, irmãos, ali na cidade de Araranguá, eu conversando com um irmão que servia a Jesus numa denominação, ele fez assim: pastor, eu tive que tirar a minha filha da mocidade. Eu disse: por que tu fez isso? Ele disse assim: não, os líderes da mocidade, em vez de fazer atividades na igreja com a minha filha, com a mocidade, eles inventaram de fazer um tal de luau. E eu disse: o que é luau? E ele disse assim: ó, eles pegaram a mocidade e levam para a beira da praia, à meia-noite. Daí eles fazem uma oração e depois eles ficam a madrugada toda conversando na beira da praia. E daí o senhor imagina o que acontece. Eu disse: eu não quero nem imaginar. Eu não quero que nem suba na minha mente o que acontece. Então, irmãos, um dos propósitos do templo, do tabernáculo, era isso: para que o culto fosse executado ali por pessoas vocacionadas, escolhidas por Deus, dirigidas e orientadas pela palavra de Deus, para que não houvesse um culto estranho. No momento, irmãos, que isso já lá no antigo Israel acontecia, e hoje muito mais, a gente vê que há, irmãos, hoje uma pluralização. A gente vê que há hoje, irmãos, uma leva muito grande de cultos que fogem do princípio doutrinário, teológico, ensinado por Deus nas suas Escrituras. Então, irmãos, é importante que o culto seja centralizado. Por exemplo, nós temos aqui em Bagé uma sede. Aqui centraliza todos os trabalhos. Outras congregações se virão, como nós temos a do Seival, mas há trabalhos que são feitos exclusivamente aqui. Por quê? Para que não haja, irmãos, essa modificação. Amém? Então esse, irmão, seria um dos propósitos do tabernáculo, à luz, irmãos, de Êxodo capítulo 25, versículo 8. Lá no versículo 21, do capítulo 25, o Senhor diz assim: ó, e porás um propiciatório em cima da arca, depois que houvesse posto na arca o testemunho que eu te dei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então veja bem, irmãos, Deus tem as suas escolhas, e as escolhas de Deus são inquestionáveis. Porque alguém pode dizer assim: mas Deus não está em todos os lugares? E se eu orar na minha casa, Deus não vai me ouvir? E se eu querer fazer um culto lá na minha casa, eu estou errado? Não, não está errado. Deus vai me ouvir na sua casa. Só que jamais um trabalho, irmãos, extra-igreja pode suplantar o trabalho que é feito na igreja. Amém? Tudo parte daqui. Aqui está a mesa, aqui está o altar, é aqui que Deus se manifesta. Será que há razão para alguém dizer assim: ó, pastor, eu vou fazer um culto de ação de graça lá na minha casa, terça-feira à noite? Mas não tem culto na igreja terça-feira à noite? Por que quer fazer um culto lá? Quer divisão. Deus não está no negócio. Amém? Pastor, nós não fomos no culto quinta-feira porque nós estávamos fazendo uma campanha de oração na casa da irmã Filisbina. Isso é espírito de rebeldia. Campanha de oração no horário do culto. Deus não está no negócio. Amém? Vamos adiante? Hoje nós falaremos, irmãos, da segunda sessão, que é o lugar santo, lugar sagrado. Nesse lugar a Bíblia nos revela, irmãos, que existiam alguns utensílios
que tem o seu sentido tipológico. Que utensílios é esse? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, Hebreus capítulo de número 9, carta aos Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, antes do livro de Tiago, da carta de Tiago, melhor dizendo, capítulo de número 9, versículo de número 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Então, irmãos, nós já entendemos que a tenda é a casa de Deus. Nós entendemos, irmãos, que a casa de Deus ela tinha 2 cômodos. Tinha 2 peças. Na primeira peça, o escritor aos Hebreus, ele revela que tinha o quê? Um candelabro. Tinha ali uma mesa e tinha os pães da proposição. E o nome, irmãos, dessa parte era santuário. A segunda parte era o Santo dos Santos, e isso é assunto para nós falar nas aulas nos cultos subsequentes. Quando eu olho, irmãos, para esses utensílios, candelabro, mesa e pão, sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que o lugar santo, irmãos, era lugar de alimento espiritual. E nós vamos entender isso. Aonde é que eu me alimento? Não é na igreja? Na igreja, irmãos. Eu achei interessante hoje quando eu fui levar a Silviane no centro. Eu entrei assim, ela ligou a rádio e tinha um irmão falando. Eu não consegui terminar de concluir, de ouvir ele. Mas ele disse assim, até onde eu escutei: eu me converti e eu comecei a frequentar os cultos de ensino na igreja. Aí eu fui consagrado a cooperador. Continuei frequentando os cultos de ensino na igreja. Aí eu fui levado ao diaconato e continuei frequentando os cultos de ensino na igreja. Aí me levaram ao ministério, ao santo ministério da palavra, e fui consagrado evangelista. Continuei frequentando os cultos de ensino na igreja. Aí me levaram ao santo ministério do presbitério, e eu fui consagrado ao presbítero e continuei frequentando os cultos de ensino na igreja. Aí eu fui ordenado ao ministério pastoral e continuo frequentando os cultos de ensino na igreja. Por quê, irmãos? A igreja é o lugar aonde os crentes vêm para se alimentar. Eu posso dizer isso para vocês, que se dá um dia, irmãos, que eu não estou no culto, quando chega, irmãos, o horário do culto, começa a me dar uma inquietação. Já várias vezes a minha esposa me disse: chega nessa hora, tu fica inquieto, parece que tu não consegue ficar dentro de casa, parece que está faltando uma coisa. É aquele alimento diário, é aquele pão diário, que nós diariamente temos que vir à casa de Deus nos alimentar. Amém? Então, irmãos, eu quero nesta noite começar a falar com os irmãos sobre esses utensílios. E nós vamos falar sobre o candelabro, vamos falar sobre os pães da mesa da preposição. Mas hoje à tarde, irmãos, eu buscando a Deus, eu senti de começar pela mesa. E nós vamos ver, irmãos, o que a mesa representa. O que a mesa simboliza. Por que Deus mandou colocar uma mesa dentro do lugar santo? Melhor ainda, por que Deus mandou colocar 12 pães em cima daquela mesa? E esses 12 pães, quando eles tinham que ser levados, eles tinham que ser levados quentes
e não frios. Você já parou para pensar nisso? No mesmo livro da carta aos Hebreus, quando nós lemos lá o versículo de número 9, acompanhe comigo a leitura, Hebreus 9, 9, olha o que o escritor diz assim, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, irmãos, tudo que Deus colocou e ordenou no tabernáculo era uma alegoria, uma figura para o nosso tempo. Então pense bem, por que uma mesa? Por que 12 pães? Por que esses pães no sábado tinham que ser levados quentes e não podiam ser levados frios? Nós precisamos entender esses mistérios, porque isso traz uma revelação quanto à nossa maneira de viver diante de Deus. Amém? Você está preparado para entender esse mistério? Amém. Aperta o cinto então e vem comigo. Vamos ver aqui, primeiro os pães da preposição, ou os pães da presença, ou ainda chamado pão sagrado. E você vai encontrar referência sobre isso em 1 Samuel capítulo 21, versículo 6. Também conhecido como pão contínuo, está lá em Números capítulo 4, versículo de número 7. Esses pães, irmãos, eram expostos em 2 fileiras, 6 de cada lado. Você vai encontrar isso lá em Levítico capítulo 24, versículo de número 6. Então veja bem, os sacerdotes, no sábado, como eu gostaria que os adventistas do 7º dia me explicassem isso, porque se não pode, irmãos, trabalhar no sábado, e o pão tinha que ser quentinho, quem fez esse pão estava em pecado, porque ele trabalhou, fez um pão, o padeiro não teve folga naquele sábado. O sacerdote que pegou o pão e levou para o tabernáculo também trabalhou. Mas se não pode trabalhar no sábado, como é que se explica isso? Eles que batem no peito e dizem que são a igreja verdadeira, porque guardam o sábado. Mas o que é guardar o sábado? Se a Bíblia mostra que homens trabalhando. E o próprio Jesus diz assim, o meu pai trabalha, trabalha até hoje no dia de sábado. Irmãos? Então, os sacerdotes, no dia de sábado, eles pegavam, irmãos, aqueles pães quentes, entravam dentro do santuário, do lugar santo, removiam os pães que estavam ali e colocavam aqueles pães ordenados em 2 fileiras, 6 pães de um lado, 6 pães do outro lado. Isso era repetido semanalmente. Era um mandamento, tinha que ser observado. O que isso significava? O que isso simbolizava? Bom, isso simbolizava, irmãos, ou representava, aqueles 12 pães, representava as 12 tribos de Israel. Significava a comunhão constante de Deus com o seu povo. A comunhão com Deus é algo, irmãos, a ser buscado, pois isso traz benefícios para com Deus. E esse é o prisma do culto de hoje. Por que Deus mandou colocar aquela mesa? Por que Deus mandou colocar aqueles 12 pães? Porque aqueles pães, irmãos, simbolizavam o povo de Deus diante da presença de Deus e a plena comunhão do povo com Deus. Por isso que aquele pão, irmãos, tinha que ser introduzido quente. Quando eu ouço essa expressão quente, eu me lembro do que Jesus falou lá para aquela igreja da Ásia, Oxalá fosse frio ou fosse quente. Mas como tu é morno
vomitar-te-ei da minha boca. Porque, irmãos, não tem como a gente ter meia comunhão com Deus. Não existe como você ter meia comunhão com Deus. Então, a ter meia comunhão com Deus, é preferível não ter comunhão, ou ter uma comunhão fervorosa com Deus. Eu seguindo, irmãos, eu gosto de comentar sobre isso. Quando eu era ainda, irmãos, um menino, acho que eu tinha a idade dos gêmeos, aí 14 anos, 13 anos, tinha um filme, né, aqueles que são da minha idade e assistiam televisão naquela época, né, porque hoje nós não assistimos mais, né, nós somos crentes, meus irmãos, então nós não assistimos mais televisão, né, porque televisão não faz parte da vida de um crente. Mas naquela época, irmão, nós na ignorância, nós assistíamos televisão, e tinha um filme, irmão, chamado Karate Kid. E eu muito novo, irmãos, eu ouvi uma frase naquele filme que eu gravei aquela frase. E o mestre, né, daquele jovem que era o Daniel San, aquele mestre um dia ele disse assim: olha, Daniel, o teu karatê tem que ser ruim ou tem que ser bom. Se o teu karatê for mais ou menos, os camaradas vão te quebrar no meio. E aquilo ali, irmãos, eu peguei para a minha vida. E eu entendi assim, ó, que tudo na vida, ou tu é bom, ou tu é ruim. Não dá para ser mais ou menos. Porque se nós somos mais ou menos, a gente sempre acha que dá para tentar. E como a gente não é bom, a gente tenta e se quebra. Se a gente é ruim, a gente não mete a mão. Se o cabo é grande e a gente acha que não vai conseguir comprar a banca, a gente fica quieto. Agora, ruim é quando a gente dá uma medida e acha que dá para encarar e depois se dá mal. A vida com Deus, irmãos, é semelhante. Eu não posso ser meio crente. Eu não posso ser crente pela metade. Eu não posso ter uma comunhão com Deus somente pela metade. Eu não vou aguentar. O diabo vai vir e vai me partir no meio. Por isso que Deus diz assim, ó, bota esse pão quentinho na minha presença. Porque crente que quer vencer, ele não pode ser frio e ele não pode ser morno. Ele tem que ser fervoroso na presença de Deus, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Esse negócio, irmão, de ser crente morno, crente gelado, isso aí é presa fácil. Então aquela mesa, aqueles pães, simbolizava isso, irmãos, a plena comunhão de Deus com o seu povo e do povo com Deus. E isso promove benefícios para a nossa vida. Eu já falei aqui para os irmãos várias vezes, eu não tenho que me preocupar com o diabo. Eu tenho que me preocupar com Deus. Jesus disse: não tema o que pode matar o corpo, mas não pode tocar na alma. Temei antes aquele que tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Quem é que tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno? É Deus. Porque a chave do inferno está na mão de quem? De Jesus. Agora tem crente, irmão, que se preocupa tanto com o diabo e não se preocupa de agradar a Deus. Ele vai orar, ele orou meia hora, 20 minutos, ele ficou falando em demônio e diabo, demônio e diabo, demônio e diabo, demônio e diabo. Aí 10 minutos foi falar em Jesus. Eu tenho que me preocupar com Deus e ter a minha vida na presença de Deus, porque se eu for crente, fervoroso, que é crente, a Bíblia diz que o maligno não me toca. Não me toca. O maligno não me toca. Sabe aquele testemunho antigo, conhecido, da moça coberta de sangue? Vocês já ouviram aquele testemunho? A moça toda noite que ia dormir,
ela orava fervorosamente e pedia: Jesus, me cobre com teu sangue. Aí um dia, o amigo do alheio inventou de invadir a casa do crente para roubar. Entrou no quarto da moça e viu a moça toda ensanguentada. Saiu desesperado, gritando: não fui eu que matei, não fui eu que matei, não fui eu que matei. Encontrou o policial, disse: policial, não fui eu que matei, eu entrei lá para roubar, mas ela já estava morta. O policial disse: que isso? Não, eu entrei lá para roubar, mas a moça já estava morta e não fui eu que matei a moça. O policial levou lá, bateu na porta, veio os pais da moça atender. Preocupados, foram ver, chegando lá, a moça estava tranquila, dormindo. Crente fervoroso, irmão, crente quente. Você acha que o diabo vai ser besta de meter a mão com você? Você tem um exército celestial que peleja em teu favor. Olha o que o salmista, ele fala no Salmo 91: pode se levantar 10.000 contra você, pode levantar ainda 11.000, 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, mas o crente fervoroso que tem comunhão com Deus, ele fica em pé, é inabalável. Louvado seja Deus. Por isso, irmão, nós temos que cuidar da nossa comunhão com Deus. De nada me adianta eu vir na igreja e não sentir Deus. Quer ver um dia que eu me desespero, é se eu chego num culto e não sinto Deus. Ah, eu vou para os pés de Jesus e ver o que houve, o que eu fiz. O que eu fiz, Deus? Tem crente, irmão, que ele não sente nem um arrepio na igreja. Os olhos dele nunca embaciou com lágrima. Às vezes a gente vê irmãos que estão se desmanchando na presença de Deus e ele está com essa coluna de concreto seco. Que proveito isso tem, irmãos, para a nossa vida? A gente tem que vir aqui, ó, no santuário e ter uma comunhão com Deus. Eu sou de uma geração, irmãos, que em seguida a gente chegava lá na porta da igreja e quando botava o pé dentro da igreja, nós já começávamos a falar língua estranha. Vou mais além ainda, não era difícil a gente ver crente, irmãos, na rua, abraçado, falando língua estranha, profetizando. Se vivia em constante comunhão com Deus. Por isso que os crentes ganharam o adjetivo de louco. Essa gente é louca. Se reúne dentro de uma casa, tudo chora. A irmã Lena ainda falou para nós semana passada, está evangelizando as pessoas lá no Ceival, e daí o patriarca da família diz que naquela cruzada que nós fizemos lá com a Lona no Ceival, ele disse que olhou aquele monte de gente lá debaixo daquela barraca, tudo chorando, e disse: o que é isso? Quem morreu? Tem um velório ali. Mas o que não tinha ali, irmãos, era morto. O que tinha ali era gente viva, que estava envolvido na glória de Deus, cheio da presença de Deus e sentindo Deus. E nós temos que conservar isso, porque isso traz benefício para a nossa vida, amém? Mas vamos adiante, irmãos, que eu quero ver se hoje eu consigo concluir o esboço, porque semana passada eu não consegui, amém? Gênesis capítulo 28, versículo 15, nós vamos começar a ver alguns benefícios, irmãos, de uma comunhão fervorosa com Deus. Tá? Gênesis capítulo 28, versículo de número 15. É um texto, irmãos, bem conhecido. Gênesis 28, 15. Diz assim no texto: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Quem ouviu essas palavras? Jacó. E em que circunstâncias Jacó ouviu essa palavra? Você sabe que Jacó ele foi induzido, né, numa linguagem atual,
pilhado pela mãe para enganar o pai. Aí deram um trote em Isaac, ele tomou o direito da primogenitura, só que como ele chegou a esse ponto, irmãos, ilícito, ele não conseguiu desfrutar da bênção que recebeu. Porque tudo que se conquista de forma ilícita, não se consegue desfrutar, porque Deus é justo. Sabe aquele provérbio? O que é mal ganho, é mal gasto. Bom é aquilo que custa um suorzinho, né? Custa um joelhinho ralado, custa lágrima, né? Aquilo que entra honestamente, que a gente bota a cabeça no travesseiro e descansa. Como é bom isso aí! Jacó, irmãos, adquiriu o direito de primogenitura ilicitamente. Resultado, teve que fugir. Você já viu na Bíblia que ele não herdou nada que era do seu pai? Tudo ficou para Esaú. Tudo ficou. Aí ele sai de casa, desesperado, perdeu o convívio com o pai, perdeu o convívio com a mãe, perdeu o convívio com o irmão, saiu ali defamado, humilhado, vai caminhando e de repente ele cansa, chega no lugar, ele dorme, pega uma pedra dali e faz travesseiro. De noite ele tem um sonho, e ele viu uma escada, aquela escada ligava a terra e o céu, os anjos subiam e desciam, e a Bíblia diz que quando ele acordou, ele disse assim: esse lugar aqui é horrível, porque aqui não é outro lugar a não ser a porta dos céus. E então ele pega aquela pedra que era o seu travesseiro, crava na terra, pega tudo que ele levou. O que ele levou da casa do pai? Uma botija de azeite. Eu acho muito linda aquela botija de azeite. A gente pode perder tudo, menos o azeite. Porque se tiver um pouquinho de azeite, azeite fala de virtude, fala de qualidade, fala de comunhão. Se tiver um pouquinho de azeite, aleluia, tem como Deus fazer um milagre. Eliseu perguntou para aquela mulher: o que tu tem em casa? Ela disse: olha, eu não tenho nada. Eliseu deu uma pensadinha, o semblante de Eliseu estava dizendo: se não tem nada em casa, não tem nada que eu possa fazer. E de repente ela dá um grito e diz assim: ó, a não ser um pouquinho de azeite na botija. E Eliseu disse: bom, se ainda tem um pouquinho de azeite na botija, tem como o milagre acontecer na tua vida. Aleluias. Jacó pega aquela botija de azeite, unge aquela pedra, dizendo: Deus, eu fiz um voto agora, e tudo que era da casa do papai eu não quero, nem esse azeite mais. E Deus falou com ele, e falou exatamente essas palavras que nós lemos aqui, dizendo: eis que eu estou contigo, vou te guardar por onde quer que eu for. Sabe qual é o primeiro benefício, irmãos, de uma comunhão plena com Deus? É consolo na peregrinação. É difícil ser crente, não é? Vamos ser sinceros. Tem dias que parece que a gente não vai aguentar, né? Tem dias que a opressão é tão grande, que a luta é tão terrível, que a gente olha no espelho e diz assim: por que eu levantei da cama hoje? Por que eu não fiquei deitado? Em casos extremos a gente chega até a pensar assim: por que eu não morri ontem? Mas quando a gente tem uma comunhão plena com Deus, irmão, a gente tem consolo na nossa caminhada. Glória a Deus. Jacó, quando estava naquela peregrinação, ele estava fugindo do seu irmão, uma incerteza muito grande sobre aquilo que iria acontecer com ele dali para frente. Mas quando ele encontrou-se com Deus, quando ele afirmou uma comunhão com Deus, quando ele fez um propósito com Deus, Deus disse: eu estou contigo, vou te levar, vou te trazer, nada vai dar errado na tua vida, até que eu cumpra tudo que eu prometi. Louvado seja o Senhor. Está ruim? Está difícil? Joga-se nos pés do Senhor. Te joga no colo de Deus. Quanto mais difícil,
aí mais que a gente tem que chegar para pertinho de Deus, porque Ele é consolo na nossa peregrinação. A dificuldade da vida não vai impedir de Deus cumprir as promessas. Lá em Gênesis capítulo 31, versículo 3, você vai ver Jacó voltando para a sua terra. E voltou como? Abençoado. Saiu dali com uma mão na frente e outra atrás. Voltou com rebanho, voltou, irmãos, com prata, voltou com ouro, voltou com família. Mandou presente para o irmão, tinha para dar. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Estava lá na Mesopotâmia. A Bíblia diz que o tio dele 7 vezes enganou ele. E 7 vezes Deus foi com ele e deu vitória para ele. Aleluia. Se você tiver uma comunhão com Deus, irmão, nada vai fazer você parar nessa caminhada. Nada vai te derrotar, porque o Deus que você serve, Ele é poderoso e garante a tua vitória. Se você pode dar glória a Deus por isso, eu quero dar um minuto para você glorificar a Ele. Aleluia. O segundo benefício, irmãos, de uma comunhão com Deus, representada naqueles pães da preposição, é, irmãos, o que? A comunhão com Deus proporciona, gera em nós um descanso. Leia comigo Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo capítulo 33, versículo de número 14. Êxodo capítulo 33, versículo de número 14. Diz o seguinte, irmãos, o texto sagrado: disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. A presença de Deus, irmãos, a comunhão plena, afinca com Deus, promove em nós o que? Descanso. E Moisés sabia tanto disso que ele disse assim: olha, Deus, se tu não andar comigo, não me faz sair daqui, deixa eu ficar aqui mesmo. Então, quando nós, irmãos, andamos com Deus, nós descansamos. Muitas das vezes, o crente, irmãos, ele anda fadigado, angustiado, preocupado com muita coisa. Quando, na verdade, nós temos que olhar para o que Jesus falou para Marta. Jesus disse assim: Marta, Marta. Se Jesus falou 2 vezes, é porque Jesus queria que Marta parasse para ouvir Ele. Por quê? Às vezes, irmãos, Deus fala, mas nós não paramos para ouvir. Nós ouvimos Deus em movimento. E quando você ouve alguém em movimento, você não ouve claramente. E aí Jesus disse assim: Marta, Marta. Aí Marta parou. Aí quando Marta parou, Jesus disse assim: ó, tu está aflita, fadigada por muitas coisas, mas uma só te é necessária. Maria, tua irmã, escolheu ela, e isso não vai ser tirado. Aí eu pergunto para vocês: onde estava Maria? Você conhece o texto? Nos pés de Jesus. Maria estava em plena comunhão com Deus. Então, se eu tenho plena comunhão com Deus, irmão, eu tenho descanso na minha vida, porque eu sei que Deus é comigo, Deus sabe do que eu preciso, e Deus vai prover aquilo que eu estou precisando. A comunhão com Deus promove-me um descanso. O salmista diz: em paz me deito e em paz me levanto, porque o Senhor é comigo, aleluia, por onde quer que eu andar. O segredo,
viver bem, irmãos, é viver com Deus. Isso é a essência de uma vida abençoada. Mas a comunhão com Deus não promove só consolo na peregrinação, não proporciona só descanso. A comunhão com Deus também, irmãos, nos encoraja para as batalhas que nós temos que enfrentar na vida. Leia comigo Deuteronômio capítulo 20. Deuteronômio capítulo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros, e o povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Se eu tenho uma comunhão plena com Deus, olha o que o texto está dizendo. Deus está dizendo assim: olha, quando tu for para uma batalha, quando tu estiver diante de um problema, quando tu estiver enfrentando uma dificuldade, o problema pode ser maior do que você, pode ser mais poderoso do que você. Aqui, irmãos, há uma linguagem de guerra, e quem entende uma linguagem de guerra sabe o que é você chegar num campo de batalha e você vê que o exército que está aí é maior do que o teu. As armas que eles têm é melhor do que as tuas. Sabe o que dá numa concepção de uma pessoa assim? A batalha está perdida. A batalha está perdida. Só que olha o que Deus está falando: não temas, ainda que sejam mais numerosos do que tu, mais poderosos do que tu, mais bem armados do que tu, porque nessa batalha tu não está sozinho. O Senhor teu Deus está contigo, louvado seja o nome dele. Então, olha, irmãos, outro benefício que a comunhão plena com Deus me dá, me encoraja para as batalhas da vida. Eu olho para o problema, quando eu olhei parece que ele é grande, mas de repente eu começo a analisar ele e eu digo: não, maior é o Deus que está comigo, maior é o Deus que eu sirvo, maior é o Deus que me resgatou. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém vai prevalecer, irmãos. Agora, o que eu preciso? Eu preciso que Jesus esteja comigo. Eu preciso que Deus esteja comigo. Amém? Uma comunhão afíncua com Deus, ela me conforta, me consola na hora da provação. Enfrentar luta não é tão difícil assim. Difícil é enfrentar as provas, porque a luta é uma investida do adversário. A prova é algo permissivo por Deus. E quem no momento de uma provação já não se perguntou por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Vamos ler Isaías 43, versículo número 2. É outro texto bem explorado. Isaías 43. Isaías 43, versículo de número 2. Diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti.
porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em teu lugar. Uma plena comunhão com Deus, irmãos, me conforta na provação. Porque prova não nos separa de Deus. Dificuldade não nos separa de Deus. E quando eu tenho uma comunhão plena com Deus, eu vivo o que está em Isaías 43:2. Eu passo pelos rios das provações, eu passo pelas fornalhas das dificuldades, mas eu sinto Deus comigo. Ele está presente, Ele não me abandona na hora da provação. E quando eu passo pela prova, eu olho para trás e eu vejo que aquela prova gerou em mim um benefício, fez eu me amadurecer. Eu nunca poderia pregar que Jesus salva se eu não fosse salvo. Eu nunca poderia pregar que Jesus abre a porta do emprego se um dia Jesus não tivesse aberto a porta de emprego para mim. Hoje eu prego com mais liberdade que Jesus cura, porque eu sou um milagre. E as provações que nós passamos servem, irmãos, de alicerce para a nossa fé. Aleluia. E a comunhão com Deus, ela nos conforta na hora da prova. Tem momentos que é só nós e Deus. Deus e nós. E a prova chega a ser tão dolorosa que às vezes nós questionamos e perguntamos: parece que ninguém enxerga o que eu estou passando. Puxa, nem o pastor me liga, nem vem aqui em casa conversar comigo. Os irmãos da igreja parece que esqueceram tudo de mim. Não entra nenhuma mensagem. E olha quanto eu estou sofrendo, irmãos. Isso é Deus que faz. É Deus que nos joga no anonimato, na escuridão. Por que Ele faz isso? Porque Ele quer que você tenha um encontro com Ele. Ele quer ter um particular com a tua vida. Ele quer mostrar que em meio à solidão, à prova, o momento sombrio, Ele ainda é presente na tua vida. E se não fosse a presença de Deus, você ainda não estaria em pé. Se você ainda está em pé e tem fôlego para dar glória a Deus, é porque no meio da prova, Deus ainda é presente na tua vida, aleluia. Sabe o que Deus faz quando quer ter um particular conosco? Ele nos leva pro deserto. Ele disse: e eu atrairei para o deserto, e no deserto falarei ao seu coração. Então a comunhão com Deus é consolo nas provas. Ontem eu falei aqui, irmãos, no curso de obreiro, e contei uma trajetória minha quando eu me converti. Muitas das vezes, irmãos, longe de todos e de tudo, pessoas que eram para me abraçar e me dar um carinho, estavam bem longe de mim. E quantas vezes eu dobrava meus joelhos nas madrugadas e eu começava a falar para Deus toda a minha dor, todo o meu sofrimento. E eu senti que se aproximava de mim alguém, e o carinho que eu precisava receber de alguém, eu sentia que uma mão acariciava a minha cabeça. Várias vezes uma voz mansa e suave me consolava dos meus sofrimentos. E passamos por provações terríveis, mas a presença de Deus me consolava. Uma vez alguém disse para mim assim: por que tu não volta? Por que tu não volta para a tua cidade? Por que tu não volta para a tua família? Por que tu não volta para a tua casa? E eu respondi: porque se eu voltar,
é impossível não ter a presença de Deus comigo. Então fico onde eu estou, porque eu não posso perder a presença de Deus. Aleluia. Vamos adiante. Já vamos para a conclusão. A comunhão plena com Deus, irmãos, não depende da quantidade. E eu estudando a Bíblia hoje, irmãos, quando o Espírito de Deus me acendeu isso na mente, eu me renovei. Porque qual é o desejo, irmãos, de todo pastor? Uma congregação cheia. Mas aí eu meditava ali, irmãos, no meu escritório hoje à tarde, e eu fiz uma pergunta para mim mesmo: de que vale uma congregação cheia de seres humanos e vazios de Deus? Então a presença de Deus, irmãos, não está condicionada à quantidade, e sim à qualidade. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Diz assim: também vos digo que se 2 de vós concordar na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Irmãos, a presença de Deus não depende da qualidade. E escute-me bem, eu me preocupo com aquela classe de crente que culto bom para ele é culto de multidão. Você pergunta para ele: irmão, como é que estava o culto hoje? Estava uma benção, a igreja estava cheia de gente. Mas desde quando multidão é sinônimo, irmãos, de culto abençoado? Eu preguei numa igreja, irmãos, no estado de Santa Catarina, tinha mais de 600 pessoas. Preguei 4 dias para mais de 600 pessoas. Na segunda-feira, irmãos, eu fui para um culto à tarde na cidade de Pelotas, e naquele dia Deus queria dar uma lição para mim. E sabe quantas pessoas tinham na igreja? 2. Eu e uma irmã de 70 anos. E a glória que eu senti dentro daquela igreja, naquele culto à tarde, só eu e aquela irmã, era incomparável com aqueles 4 dias no meio de uma multidão de 600 pessoas. Então eu tenho que tomar cuidado, porque esse crente, irmão, que só sente a presença de Deus quando tem congresso, esse crente que só sente a presença de Deus quando a igreja está cheia, esse crente que só sente a presença de Deus quando é campanha, quando é cruzada, isso não é espiritualidade, isso é emocionalismo, porque a presença de Deus não depende de campanha, não depende de quantidade, depende, irmão, de um coração quebrantado, reunido para adorar e clamar o Senhor. Louvado seja o nome dele. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas escolhem igreja pela fachada, escolhem igreja, irmãos, pela metragem, pelo volume de pessoas que estão lá dentro. Estão cegos espiritualmente, que nem o povo de Israel no tempo de Acabe e no tempo de Jezabel. Porque a igreja de Baal, a Bíblia diz que só obreiro lá dentro, sacerdotes, só pastores, tinha 450. Na congregação de Aserá, tinha mais 400 líderes. E na congregação de Deus, só Elias. E aí o povo olhava e dizia: Deus, não, o lugar certo é na igreja de Baal. Olha como tem gente lá. O púlpito está cheio de obreiro. São tão bons que tem o aval da rainha, anda associado com a política, estão associados com as lideranças.
Aquela igreja é o xodozinho do rei. Tem acesso livre na prefeitura, na Câmara de Vereadores. Lá dentro tem até quem é político. O povo estava iludido com isso. Aí olhavam para a congregação do pastor Elias, só o pastor Elias lá. Mas aí vem a diferença, irmãos, da comunhão de Deus. Elias chegou a um ponto que saturou aquela situação. E então ele chega para Israel e diz assim: olha, vamos parar de ficar com esses dois pensamentos? Será que a igreja certa é a de Baal? É a de Aserá? Ou é a de Jeová? Vamos fazer um desafio? Pega os obreiros de Baal, pega os obreiros de Aserá, e vamos para o Monte Carmelo. E cada um vai oferecer um sacrifício. E há de ser que o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Aí se Baal for Deus, vão servir a ele. Se Aserá for Deus, vão servir a ele. Agora, se o Senhor Jeová é Deus, vamos servir ao Senhor Jeová. Aí o que acontece? As confederações sobem o monte. A Bíblia diz, irmãos, que os profetas de Baal e de Aserá, 850 homens, começaram a clamar. Era meio-dia e nada acontecia. Começaram a se cortar. Parece que eu vejo Elias sentado e dizendo: clama mais alto. Talvez Baal está dormindo e ainda não acordou. Quem sabe ele não foi dar uma voltinha, né? Clama mais alto, porque daí ele pode estar passeando. Só que chegou perto da hora nona, Elias disse assim: ó, chega, agora é a minha vez. Aí ele conserta o altar que estava quebrado, organiza o sacrifício, e ele só chega e diz assim: Deus, mostra para esse povo quem é Deus. E ele mal terminou de falar, a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha e ainda lambeu a água que estava no rego, na vala em volta do holocausto. E toda a nação de Israel teve que dizer que só o Senhor é Deus. Aleluia! Deus estava com a multidão? Não estava, irmãos. Deus estava na vida de um homem sozinho, mas um homem íntegro, reto, que não tinha se dobrado diante do pecado e de uma religião moderna e falida. A presença de Deus não está condicionada à quantidade, mas à qualidade. Eu e você não podemos ser crentes emotivos. Tem crente que só pula no pessoal, vira cambalhota, dá aviãozinho, fala língua, profetiza. Quando, irmãos, é culto de campanha, quando a igreja está cheia, como se levanta profeta em congresso? Você já viu isso? Como o pregador recebe profecia quando vai pregar? Oh, quanta profecia eu já recebi quando eu vou pregar por aí. Aí a gente vai num culto, irmãos, que é um culto que não é um culto de congresso. Aí o profeta está morto. Aí não tem profecia. Aí não tem revelação. Tá, mas e aí? O Espírito de Deus se move só quando tem multidão? Olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Pode ter 2 ou 3. Reuniu em nome de Jesus, Ele está ali no meio. Aleluias. Louvado seja Deus. Para nós encerrar, a comunhão com Deus, irmãos, tem que ser algo contínuo. E a comunhão de Deus contínuo, ela é necessária para a salvação. Escute uma coisa: esse negócio de hoje está no óleo e amanhã está no vinagre, é perigoso. Hoje Jesus é o Rei, é o Todo-Poderoso. Amanhã acho que Jesus nem está me olhando. Vamos parar com isso, irmão. Eu tenho que ser um crente com comunhão com Deus todos os dias da minha vida, porque se eu não tiver uma comunhão contínua, a minha salvação, está no balanço. Não, pastor, mas salvação não se perde. Perde sim. Perde sim. A salvação é adquirida
adquirida através de um conjunto de ações. Foi recebida por fé, sim, por meio do sacrifício de Jesus, sim. Mas uma vez eu crendo no sacrifício de Jesus, as minhas obras vão refletir a obra que Cristo fez na minha vida. Eu quero ler com vocês o Evangelho de João, João capítulo de número 15. João capítulo de número 15, versículo do número 4 até o 7. Olha o que diz o texto. Evangelho de João capítulo 15, versículo 4 até o 7. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e o será, o que diz aí? E o será? Então, se eu tenho uma comunhão com Deus, irmãos, olha o que Jesus está dizendo aqui, ó, vão me pedir o que quiser, e vai ser feito. Mas antes Jesus está dizendo assim, ó, eu sou a videira, vocês são a vara. Se eu não tiver, irmãos, uma comunhão com Deus, o que Jesus está falando aqui, ó? A vara que não está enxertada na videira, ela é colhida, seca-se e é jogada no fogo. Crente sem comunhão com Deus não tem salvação, irmãos. Pode viver 30 anos, 50 anos na igreja, não tem comunhão, não é conhecido. Amém? O ter comunhão com Deus, irmãos, é andar segundo o que Jesus ensina. Aonde? Vamos ler comigo, primeira carta de João, lá pertinho do Apocalipse. Primeira carta de João, 1 João capítulo 2, versículo 6. Olha o que é ter uma comunhão com Deus. Diz assim, ó: aquele que diz estar nele em quem? Em Jesus, também deve andar como ele andou. Se eu digo que eu tenho comunhão com Deus, irmãos, com Cristo, eu tenho que andar como Cristo andou. Capítulo 3, versículo 6, ó, da mesma carta de João: qualquer que permanece nele, em Jesus, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado, não o viu e nem o conheceu. A gente vê hoje muitas pessoas, irmãos, dizendo que andam com Cristo, que tem comunhão com Deus, mas a vida que ele vive, ou que ela vive, é uma vida de pecado. Porque as suas ações contrariam as Escrituras, o procedimento e o testemunho que Jesus deu na terra. Então, se eu tenho comunhão com Deus, como eu vou ter comunhão com Deus? Eu vou andar como Jesus andou. Como é que Jesus andou? Sem cometer pecado. Aí a comunhão vai ser plena. Quem assim, irmãos, não viver, não vai ser arrebatado. E eu concluo agora. 1 João louvado seja o nome do Senhor. 2 João, perdão, versículo de número 9. 2 João 9. Olha o que diz o texto:
todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então, irmãos, quem vive teimando, quem vive pecando, não tem comunhão com Deus. E aquele que não tem comunhão com Deus, ele não vai não ser arrebatado. Ele não vai poder, irmãos, conhecer o céu pelo lado de dentro. Porque em 1 João capítulo 2, versículo 28, diz assim, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então escute-me bem, eu encerro dizendo, todo aquele cristão, crente, que não tiver uma vida de plena comunhão com Deus, quente, como os pães da preposição eram colocados sobre a mesa, quando Jesus vier arrebatar a igreja, eles vão ser confundidos. Por que eles vão ser confundidos? Porque eles não subirão. Você lembra o que Jesus disse? 2 estarão no campo, um subirá, o outro vai ficar. 2 estarão moendo, uma subirá, outra vai ficar. 2 estarão na cama, um vai subir, o outro vai ficar. Por quê? Deus faz acepção de pessoa? Não. A nossa comunhão com Deus é que vai valer naquele dia. Amém? Que Deus nos abençoe. Minha oração é que o Espírito de Deus continue falando no coração dos irmãos acerca desta palavra. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé. Nós vamos estar fazendo uma oração nesta noite. Vamos pedir para Deus avivar em nós a sua obra. E sejamos crentes, irmãos, fervorosos, com comunhão. A comunhão com Deus promove benefício. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus e eterno Pai Celestial, neste momento, ó Santo de Israel, nós estamos levantando a nossa voz de oração. Pai, te agradecemos por aquilo que o Senhor tem falado conosco, meu Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor agora abençoe, Deus, e venha renovar as nossas forças e multiplicar, ó Pai, a Tua presença, Senhor, na nossa vida. Guarda cada um de nós, nos fortalece, nos frutifica a cada momento, ó Pai, que nós possamos estar mais próximos de Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.